No vídeo de hoje eu falo sobre a Time for Fun, que ela é negociada na bolsa sob o ticker Show 3, e é uma empresa diferente, é uma empresa de eventos. Trabalha com teatro, trabalha com festivais ou até shows de artistas de forma individual. E ela é uma microcap da bolsa brasileira, com patrimônio líquido de 152 milhões, valor de mercado de 171 milhões, e ela está sendo negociada a basicamente o preço do seu caixa líquido. Então, múltiplos muito apertados ali, mas eu vou mostrar para vocês que é uma empresa que historicamente destrói o valor do acionista e passar um pouco do panorama histórico. Uma empresa que fez IPO em 2011, é um IPO com características de um IPO que poderia ter acontecido facilmente em 2021, em que se vende uma empresa muito mais cara do que ela valia e com um perfil de IPO muito estranho, em que a ideia de um IPO é emitir ações para dar dinheiro para a companhia, para ela reinvestir o negócio e seguir para frente. Mas nesse IPO não, foram 539 milhões, que atualizado ao valor atual pelo IPCA seria tipo 1,3 bi, e desses 530 milhões, a maior parte foi para oferta secundária, foi comprar as ações da mão dos acionistas, que já eram acionistas antes da IPO, 351 milhões, e apenas 187 milhões foram para oferta primária, que de fato entraram no caixa da companhia. Então, basicamente, esse IPO foram os principais acionistas desovando as ações do mercado. Então, eles venderam na alta, e o mercado comprou na alta, e agora está vendendo na baixa, que a ação já tem uma queda de 85%, e caiu rapidamente logo depois da IPO. E, então, historicamente, tem destruído valor, tem destruído muito patrimônio, principalmente ali no Covid. Não costuma destruir patrimônio em momentos normais, mas no Covid destruiu muito, com prejuízo de 100 milhões ali em 2020 e quase isso também em 2021. E mostrar para vocês também, agora o enfoque será mais no curto prazo, que aconteceu nesse relatório. Vou trazer para vocês essa queda recente, que foi um fundo bem relevante, aqui mais ou menos em maio, março, abril de 2023. E foi com essa notícia de que a Time for Fun não faria mais a produção do Lollapalooza. Porque essa empresa era sempre muito conhecida por fazer o Lollapalooza, mas o Lollapalooza não é dela, era apenas um contrato de execução desse evento. O contrato encerrou e não foi renovado, então a empresa não faria, então deu um pânico de certa forma no mercado, que jogou a expectativa sobre a empresa lá para baixo. Mas ao mesmo tempo, no curto prazo, a empresa tem revertido um pouco esse panorama de que não venderia mais tantos shows, não teria tanta receita. E eu vou trazer um caso emblemático recente, que foi até o evento do show da Taylor Swift, que inicialmente eram 3 shows, foram esgotados ingressos em menos de 1 hora, aí lançaram mais 2 shows. E se a gente considerar que terá a lotação quase máxima desses 5 shows, e são shows em estádios muito grandes, né? Estádios que cabem mais do que 40 mil pessoas. Então dá para imaginar que pelo menos 200 mil ingressos serão vendidos. Eu vou mostrar para vocês que isso é significativo, e não só isso. É uma receita que já está programada dentro da companhia no fluxo de caixa, que ela não entra na receita ainda, mas ela já está no fluxo de caixa. Eu vou mostrar isso há pouco para vocês aqui no relatório da empresa, no terceiro trimestre. E aqui no relatório, principais pontos que eu tenho para trazer desse trimestre em si, sem pensar nesse futuro que eu vou trazer posteriormente, é que nesse trimestre a gente tem visto a continuidade do movimento da empresa aumentando um pouquinho de receita, mas principalmente revertendo os prejuízos. Foi o que a gente viu durante todo esse ano de 2023. A empresa que dava lucro nenhum ou dava prejuízo na maior parte dos trimestres agora tem dado lucrinho ou um lucro até significativo em comparação ao preço de mercado da companhia. É uma companhia que vale 170 milhões, então um lucro de 33 milhões em 9 meses é muito proporcionalmente. Isso aqui daria mais do que um preço sobre lucro de 5, se mantesse nesse padrão, nessa proporção que foi. Então tem se demonstrado uma recuperação bem interessante no curto prazo. E o enfoque que eu quero trazer para vocês, eu não vou falar muito desse relatório que saiu em si, sobre tudo que foi acontecendo, mas eu trago de resumo de que a empresa tem melhorado o número de ingressos vendidos, tem tido o número, não vou nem dizer o número maior de eventos, porque aqui reduziu em 13%, mas se vendeu mais ingressos, mas tipo, tem ganhado receita, tem tido público, tem conseguido reverter todos os prejuízos, ou as mazelas até do pós-Covid ali, a empresa tem se recuperado bem nesse sentido. Mas o ponto que me chamou de fato a atenção da empresa foi que quando eu cheguei aqui na parte de desempenho operacional e financeiro, na dívida e no fluxo de caixa, me chamou muita atenção de que a empresa estava sendo negociada a uma dívida líquida assim, negativa, tinha mais dívida do que caixa um trimestre anterior, e nesse trimestre já tem muito mais caixa do que dívida. Eu quis entender que porra é essa. Só entrou 50 milhões de receita, mas a gente está vendo aqui que reverteu uma dívida de 130 milhões e a dívida foi para zero e ainda o caixa está muito elevado. O que aconteceu? E eu fui ver que o fluxo de caixa operacional foi muito elevado, de 170 milhões. E basicamente isso acontece de antecipação de venda de ingressos. São esses ingressos que estão contratados para novembro, para grande parte de novembro, tanto dos festivais e da Taylor Swift.
São diversos eventos. O da Taylor Swift foi só um exemplo emblemático de muito ingresso que foi vendido, e é um fato ali que a gente já vê nas notícias, por exemplo. Mas são eventos fortes que tem na Time for Fun, com patrocínios muito relevantes. E a gente já vê que terá uma receita contratada muito relevante quando a gente entra aqui nas demonstrações financeiras, a gente entra aqui nessa parte de capital de giro, que a gente vê o adiantamento de clientes. Esse adiantamento que era de 89 milhões, depois 159 milhões, e a gente vê que subitamente, de um trimestre para o outro, teve um aumento de 150 milhões nessa conta. Adiantamento de clientes. É basicamente o cliente que comprou o ingresso em julho para ver o show lá em novembro. Então, não entrou na receita ainda, porque a receita da companhia ela é registrada no momento em que, de fato, o evento acontece. Eu vou até ler um tópico aqui para vocês em adiantamento de clientes, por exemplo. A Receita diz, entre aspas, a Receita compreende o valor de recebimento antecipado de serviços provenientes de contrato de patrocínio, cessão de espaços e vendas antecipadas de ingressos que serão apropriados ao resultado à medida em que os serviços forem prestados. Isso é o adiantamento de clientes. Então, esse adiantamento de clientes, que está aqui na página 26, futuramente ele será atrelado à receita. E nesse último trimestre a gente viu uma receita de 59 milhões nesse último trimestre inteiro, terceiro trimestre. No próximo trimestre a gente já vê uma puta receita contratada só em adiantamento de clientes. Grande parte daquilo vai ser revertido em receita. E eu não estou querendo dizer que por ter uma grande receita de venda de ingressos isso vai se reverter notoriamente no lucro de forma óbvia. Até porque a venda de ingressos não dá lucro. A venda de ingressos meramente pela operação da companhia é prejuízo. O que dá lucro para a companhia é alguma margem que ela consegue tirar em vendas ali dentro do próprio evento, seja de alimentos, de brindes, de bebidas, mas principalmente o que vai acabar vindo de margem total para a companhia são os patrocínios. Patrocínio é o que de fato entra grosseiramente na margem líquida e é o que de fato vira lucro, porque sem patrocínio a empresa certamente só daria prejuízo todo trimestre. Ela precisa desse patrocínio para seguir em frente. Não certamente, mas o patrocínio é extremamente relevante e dificilmente a empresa daria lucro no ano se não fosse ele. Acho que realmente seria prejuízo. E é isso que de fato mede a operação. Então a gente sabe que tem uma receita contratada forte para o próximo trimestre, mas não sabe ainda se essa receita vai trazer todo o patrocínio que se espera ou toda a venda com margem de bebidas, alimentos e presentes aí dentro do show que terá. Mas essa é a curiosidade que eu vejo que não tem sido muito discutida. É um papel que tem muito acionista até, pelo que eu vi aqui no Status Invest, são 15 mil acionistas, mas é uma empresa que nada se fala no Twitter, é uma empresa que realmente se vive em silêncio quanto a ela. E me chamou a atenção e eu vim dar uma olhada do que está acontecendo. E, por favor, não considerem de forma alguma como uma recomendação de investimento ou algo do tipo. Eu garanto para vocês que eu comecei a analisar essa empresa hoje, só me chamou muita curiosidade quanto a isso. Então, se tiver algum equívoco da minha fala, se falar, não, você está errado, esse fluxo de caixa atípico não vai entrar na receita totalmente, vocês me falem, mas pelo que eu analisei nos últimos trimestres, nos últimos anos, não entra nunca um fluxo de caixa perto do que isso aqui, de 170 milhões. E me chamou muita atenção, porque isso realmente nunca acontecia e eu vi do nada uma queda súbita no endividamento. E vale relembrar para vocês também que esse fluxo de caixa entrou, 170 milhões, mas grande parte dele vai sair de volta aqui para executar o evento e coisa do tipo. Então ele entrou porque é um adiantamento de clientes e esse adiantamento vai ser repassado para o evento. E eu não faço ideia se esse adiantamento vai se reverter em lucro no final da cadeia. Porque, como eu disse, a mera venda de ingressos não significa nada para a companhia. A execução do evento tem que ser bem feita. Então eu não faço a menor ideia de que se o lucro vai vir bom, vai vir ruim, vai vir médio, não faço ideia. Só uma curiosidade, um ponto bem relevante, porque provavelmente vai ter um impacto significativo e parece uma retomada, de certa forma, da empresa que estava com uma crise de confiança até de resultados muito significativa também. E por hoje é isso. Qualquer comentário, qualquer objeção, sinta-se à vontade nos comentários. Mas vou nessa. Valeu!